Olá, pessoal. Marcelo Neto aqui. Vamos para mais uma aula de Física 1 e hoje a gente vai falar de trabalho e energia cinética. Vamos começar olhando essa famosa máquina de Rube Goldberg. Ela é uma máquina onde os conceitos de trabalho e energia cinética são fundamentais para a gente entender o funcionamento. Um motor aqui faz a esteira girar, outro motor faz a bolinha subir, alguém dá um impulso para a bola chegar no canhão, que dispara a bola novamente, desce, levanta o peso na roldana e o ciclo recomeça. Tudo que está envolvido aqui na máquina de Rube Goldberg envolve trabalho e energia cinética, outros tipos de energia, conservação de energia, que serão os assuntos da aula de hoje e das próximas aulas. Eu vou dividir a aula de hoje da seguinte maneira. A gente vai recordar o movimento uniformemente variado, no caso de forças constantes. E a gente vai recordar as equações horárias da cinemática nesse caso. Uma equação horária que a gente não falou ainda é a chamada equação de Torricelli. Ela é bem conveniente para o estudo de hoje, porque ela relaciona deslocamento e velocidade. Por causa dessas deslocamento e velocidade, a gente vai definir os conceitos de trabalho usando lei de Newton e deslocamento. A gente vai definir o conceito de energia cinética usando a equação de Torricelli e a velocidade. E depois a gente vai generalizar para forças não constantes e deslocamentos arbitrários e terminar a aula falando da relação entre potência, trabalho e velocidade. Bom, vamos olhar para o seguinte problema. Simultaneamente, uma bola é solta do repouso e a outra tem um lançamento horizontal. Para a direita aqui, né? Lançamento horizontal. Como a gente faz para analisar o movimento? A gente chama o nosso querido amigo Strobo. Ele tem ajudado a gente desde as primeiras aulas. Ele tem a capacidade de piscar muito rápido e ele divide em intervalos de tempos iguais esse movimento. E o que ele percebe é o seguinte: como a gente sabe, quanto mais apertadas as linhas, mais lento está o movimento, quanto mais espaçadas as linhas, mais rápido está o movimento, e ele sabe que tanto na queda livre quanto no lançamento horizontal, ele percebe que as bolinhas chegam simultaneamente no solo e tudo indica que é a mesma velocidade, porque aqui tem um deslocamento aproximadamente igual, aqui é vertical, aqui não é vertical, um deslocamento aproximadamente igual para um determinado intervalo de tempo. Então ele se pergunta, ok, tanto na queda livre ou lançamento horizontal, a chegada é simultânea ao solo, mas qual a velocidade? Bom, e então ele começou a recordar as funções horárias que ele conhecia para o movimento uniformemente variável. A força é constante, que é a força da atração gravitacional. Então, aqui num sistema de eixos coordenados com um determinado unitário, ele sabe escrever aceleração, que é menos 9,81 metros por segundo ao quadrado. Integrando aqui, a gente calcula a velocidade, que ela cresce para baixo, por isso que ela é negativa aqui, né? Está apontando para baixo a velocidade. V0 mais AT, e mais uma vez a gente calcula o deslocamento, que ele é uma parábola côncava para baixo, porque a aceleração é negativa. Isso ele sabe muito bem do movimento uniformemente variado, são as funções horárias. Uma nova função horária, que é muito útil para a gente, é a equação de Torricelli. A gente consegue descrever essa nova função horária simplesmente lembrando o seguinte: a gente vai pegar a função horária para o deslocamento, a gente vai pegar a função horária para a velocidade e com as duas a gente vai obter a equação de Torricelli. Como é que a gente faz? A gente tira o tempo, passa a velocidade V0 para o outro lado, divide tudo pelo A, a gente vai tirar o tempo como V menos V0 dividido por A. E agora, onde tem tempo na expressão para o deslocamento, a gente vai colocar isso, V menos V0 sobre A, e aqui no quadrático também, V menos V0 sobre A ao quadrado. Simplificando todos os lados, a gente chega nessa equação de Torricelli aqui, que é uma nova equação de função horária que a gente obtém para o nosso movimento, para a nossa cinemática.
Repare que essa equação de Torricelli, de um lado a gente tem uma diferença de quadrados de velocidade, do outro lado a gente tem o produto, duas vezes a aceleração e um deslocamento, ΔY. Então, olha só o que a gente percebe. Com a equação de Torricelli, a gente pode fazer o seguinte. De novo, a gente tem duas equações aqui. Uma diferença de quadrados de velocidades e aqui um termo muito interessante que tem duas vezes a aceleração ΔY. Se a gente lembrar a expressão da lei de Newton, vamos fazer o seguinte, vamos multiplicar dos dois lados, m de um lado e m do outro. A gente consegue pegar esse termo aqui, ó, MA, a gente chama de F. Então, e o que eu estou chamando de ΔY, deixa eu usar a letra D, que representa um deslocamento. Então, o lado direito da equação da Torricelli fica simplesmente F vezes D, força vezes deslocamento. Do lado de cá, lembra que eu multipliquei por M, e esse 2 que está aqui, eu passo para o denominador do outro lado, a gente chega nessa expressão relacionando força vezes deslocamento, a seguinte quantidade, massa, diferença dos quadrados das velocidades, dividido por 2. E isso aqui, como a gente vai ver, é a equação fundamental que relaciona trabalho e energia cinética. O que a gente vai chamar de trabalho é o que está do lado direito, força vezes deslocamento. E a propósito, quais são as unidades? Como é que eu posso calcular as unidades de força vezes deslocamento? Força, Newton, deslocamento, metro. A gente pode fazer melhor, né? Newton, quilograma, metro por segundo ao quadrado, vezes metro. Então, eu vou acabar tendo um metro ao quadrado aqui, e essa aqui é a unidade do lado direito, quilograma, metro ao quadrado sobre segundo ao quadrado. E aqui, como é que será a unidade? Bom, a massa está me dando o quilograma. E velocidade ao quadrado, lembra que velocidade é metros por segundo. Como eu levo tudo ao quadrado, eu tenho exatamente a mesma unidade, quilograma, metro ao quadrado sobre segundo ao quadrado, e essa equação ela está certinha do ponto de vista dimensional também. Então, a gente pode agora enunciar o teorema da energia cinética. O que a gente vai definir como energia cinética é um daqueles termos da diferença. Chamo de letra K maiúsculo, 1/2 de massa vezes velocidade ao quadrado. E o que a gente define como trabalho é simplesmente força vezes deslocamento. E o teorema diz o seguinte: o trabalho realizado por uma força F para deslocar um corpo de massa m por uma distância d, que é o deslocamento, é igual à variação da energia cinética final menos energia cinética inicial. Esse é o teorema da energia cinética. Então, agora a gente volta ao problema do lançamento vertical para a gente analisar o lançamento queda livre e o lançamento horizontal, para saber como é que a gente calcula. Lembra que a dúvida era qual é a velocidade que chega essa bolinha, que foi queda livre, e a bolinha da direita, que foi o lançamento horizontal, quais as velocidades que elas chegam? Isso é um pouco confuso, porque se eu estou dizendo que eu posso calcular, sabendo a força, que é gravitacional, sabendo o deslocamento, sabendo a velocidade inicial e sabendo a massa, eu sei calcular a velocidade final. Só que agora eu vou usar qual deslocamento? Na queda livre, teve um deslocamento D1. No lançamento horizontal, a gente sabe somar vetores, né? Se eu somar todos esses deslocamentos intermediários, eu tenho um deslocamento total D2, que é maior do que D1. Então, se eu disser para vocês, deslocamento em geral é uma grandeza vetorial, força também é uma grandeza vetorial. Essa equação, como está escrita aqui, é um número do lado esquerdo, um escalar, e um número do lado direito, um escalar. Realmente, o trabalho ele é uma quantidade escalar, a energia cinética é uma quantidade escalar, então a diferença de energia cinética é uma quantidade escalar. Como a gente faz para obter um escalar, dados dois vetores? Isso a gente aprendeu na aula de vetores, basta a gente tomar o produto escalar, então a gente faz F produto escalar com D, força vezes deslocamento, e então a gente tem aqui uma formulação um pouco mais geral do teorema da energia cinética, agora usando a formulação vetorial de força e deslocamento.
Mas a dúvida persiste. Qual deslocamento usar? D1 ou D2? Vamos ver. Para resolver isso, tem que fazer para os dois, né? Então, o deslocamento 1, como é que a gente escreve? Bom, a gente tem aqui o eixo Y, está orientado sentido para cima, o unitário Y chapéu também está orientado para cima. Então, o deslocamento, como ele começa em cima e termina lá no chão, o deslocamento está apontando para baixo e a força-peso também aponta para baixo. Então, a gente escreve a força-peso, que a gente quer tomar o produto escalar com o deslocamento 1, a gente escreve 0, porque não tem nenhuma componente x, menos mg, que é a componente y, componente vertical da força-peso, produto escalar 0, que esse deslocamento aqui é completamente vertical, menos h, que é essa altura aqui, que te dá a componente y do deslocamento 1. Como a gente aprendeu a fazer produto escalar, a gente sabe que a gente tem que pegar o primeiro multiplica pelo primeiro do vetor seguinte, a segunda componente multiplica pela segunda componente do vetor seguinte, 0 vezes 0 dá 0, e agora a gente vai somar com menos mg que multiplica menos h, então menos com menos dá mais, esse aqui é o resultado do primeiro produto escalar. Agora a gente vai fazer a mesma coisa para a segunda deslocamento. Repare que o segundo deslocamento agora ele está inclinado, porque o lançamento foi horizontal, a bolinha caiu a uma certa distância A, o alcance do lançamento. Então, na hora que eu for escrever os vetores, eu tenho que lembrar disso. A força não mudou. Essa força aqui continua idêntica. A força é a mesma, não tem componente nenhuma x, a componente y é menos mg. Só que agora, o deslocamento D2, ele anda sim, ele tem uma componente x, que é o alcance, e a componente y é a mesma altura h. A gente forma esse triângulo retângulo, né? Com a altura h, a base a, e então a gente escreve dessa forma aqui o vetor D2. Novamente, a gente faz 0 vezes a, dá o 0, e de novo, menos mg vezes menos h, da mgh, e a gente chega num resultado impressionante, que é o seguinte: para o caso da força-peso, o trabalho não depende do caminho. A gente calculou F escalar D1, a gente calculou F escalar D2 e a gente obteve o mesmo resultado. Então, de uma forma geral, o trabalho, que é a variação da energia cinética, é simplesmente força vezes o deslocamento independente do caminho. Onde a gente vê aplicações dessa teorema da energia cinética? Isso aqui é um gifzinho animado de uma montanha-russa. Aqui a gente tem uma casa de máquinas que tem um motor, aqui as pessoas entram e sentam nos carrinhos, mas tem um motor que vai fazer essa esteira levar o carrinho lá para cima e depois o carrinho cai. Primeiro a queda livre, depois esse arco daqui é praticamente um lançamento de projétil, descrevendo uma trajetória parabólica. Aqui ele é acelerado pela queda livre, aceleração da gravitacional. A curva ele faz uma aceleração centrípeta, que a gente já viu no movimento circular uniforme. Como aqui ele está muito acelerado, tem um pedaço que tem atrito, que é a fricção, que diminui um pouco o carrinho para ele poder fazer esses loops aqui, e ele completa o ciclo. Novamente, ele tem que passar por um motorzinho que vai puxar a corrente e levar o carrinho lá para cima. A gente falou aqui, então, para a montanha-russa, a gente falou de aceleração centrípeta e movimento circular uniforme, que é aqui o movimento do satélite. Lembrem que na aula de MCU, a dúvida era a seguinte: quem é que está fazendo a velocidade mudar de direção? A força centrípeta, que é perpendicular à velocidade. A gente lembrou que a velocidade é um vetor, tem que ter uma direção que a gente definiu como θ-chapéu. A gente definiu os unitários aqui. R-chapéu é o radial, θ-chapéu é o tangencial. Então, a velocidade ela vai ter um módulo V, o sinal mais ou menos. Se for no sentido anti-horário, a gente chama de mais. Se for no sentido horário, a gente chama de menos, a nossa convenção. E
a pergunta na aula de MCU era como o movimento pode ser uniforme e existir uma aceleração ao mesmo tempo? Simples, a aceleração, lembra que foi falado lá, ela apenas muda a direção de V, ela não muda o módulo. Então, como a energia cinética só depende do módulo da velocidade, essa aceleração centrípeta, a gente já pode prever o seguinte resultado: ela não deve mudar a energia cinética. Será que isso é verdade? Sim, foi isso que a gente conseguiu deduzir. Lembra que velocidade dessa órbita aqui é uma velocidade tangencial, então ela está sempre na direção θ-chapéu, tem um certo módulo e um certo sentido. E olha só o que a gente pode fazer. A gente pode fazer o seguinte truque. Escreve o teorema da energia cinética. Trabalho é igual à variação da energia cinética. A gente sabe que, de um modo geral, é força escalar, força vetor, escalar, deslocamento vetor. Bom, vamos escrever o seguinte. Vamos multiplicar e dividir por ΔT, que é o intervalo de tempo. E vamos chamar o deslocamento total de ΔR. Repare que essa quantidade entre parênteses aqui, ΔR sobre ΔT, é simplesmente a velocidade. E a velocidade de uma aceleração de um movimento circular, ela é tangencial. Como a força centrípeta está apontando, vamos fazer aqui, vamos colocar os unitários. Como o unitário R chapéu está apontando para fora, o θ chapéu está apontando perpendicular ao R chapéu. A velocidade é paralela ao θ chapéu. Já a força centrípeta, ela é perpendicular ao R chapéu, ou antiparalela, né, ao R chapéu. Então, se eu fizer o produto escalar F escalar V, a gente sabe que isso aqui dá zero, porque F ela é paralela ao R chapéu, V é paralela ao θ chapéu, e a gente sabe que o R chapéu é perpendicular ao θ chapéu, assim, R chapéu escalar θ chapéu é zero. E a gente consegue deduzir que realmente a força centrípeta não realiza trabalho. Essa é a conclusão desse slide. Agora, a gente falou também na montanha-russa que quando o carrinho vinha muito com uma velocidade muito grande, usava-se o atrito para desacelerar, para dar uma freada no carrinho. Como é que funciona isso? Como é que o atrito entra no teorema da energia cinética e será que ele realiza trabalho? Será que ele aumenta a energia cinética? Será que ele diminui? Bom, para isso a gente tem que fazer o esquema de forças, né? Imagina que você esteja querendo puxar um armário que está sobre uma superfície e essa superfície, dá um zoom aqui, você vê que tem atrito entre o armário e a superfície. Existe um atrito. Então, como é o esquema de forças desse problema? O peso atua verticalmente para baixo, existe uma força de contato, que é a força normal, que é vertical orientada para cima. As duas são iguais em módulo, porque não há movimento na vertical, só há movimento na horizontal. O movimento é para a direita, porque você está puxando com uma força F maior do que a força de atrito. Então, você consegue puxar o armário na direção que você quer, na direção da direita. Então, o teorema de energia cinética, ele continua sendo o trabalho, ele é a variação da energia cinética, claro. Mas o trabalho de qual força? De todas as forças atuantes no sistema. Só que a gente já percebeu, desde o slide anterior, o seguinte: se o movimento é horizontal, eu coloco aqui o eixo X, e eu coloco aqui um unitário X chapéu, a gente sabe que o peso ele é perpendicular a X chapéu, não realiza trabalho. A normal também é perpendicular a X chapéu, não realiza trabalho. Então, a gente só precisa calcular o trabalho associado às duas forças, a força F que você está fazendo e o atrito. E como elas têm sentidos opostos, a gente coloca o sinal aqui de menos. Então, a força total, produto escalar com deslocamento, me dá a variação da energia cinética. Como eu estou fazendo uma força querendo colocar o armário em movimento, eu estou querendo aumentar a energia cinética do armário, mas o atrito está freando o movimento do armário. Ela quer diminuir a energia cinética do armário. Então, claramente, a energia cinética
que eu consigo dar ao armário, ela é menor por causa da presença do atrito. O atrito está efetivamente freando o armário. Como a gente generaliza, até agora a gente falou forças constantes, por exemplo, a força peso ou a força sua puxando o armário, que é uma força constante. E no caso de forças não constantes, o que acontece se a minha força agora depender da posição que está o corpo? Imagina o corpo está descrevendo uma certa trajetória, a trajetória é uma trajetória arbitrária e a força não é constante. A força aqui ela pode ter uma determinada intensidade, mas a força aqui ela pode ter outra direção e ela pode ser uma seta menor. Força aqui em R' pode ser diferente da força aqui em R. Força em R e força em F'. Elas podem ter, o tamanho desse vetor aqui pode ser diferente, não só o módulo do vetor pode ser diferente, mas também a direção e o sentido. Como é que a gente faz para calcular o trabalho nesse caso? Parece que complica, né? Na verdade, não. É aquela máxima, dividir para conquistar, né? A gente vai pegar essa trajetória e vai dividir em intervalos infinitesimais. Um intervalo desse aqui a gente vai chamar de dr. E a força qualquer aplicada nessa posição, a gente vai supor que entre o início e o final de um intervalo dr, a gente vai supor que nesse intervalo infinitesimal a força é constante. E aí a gente pode escrever que o trabalho infinitesimal é F naquele ponto vezes o deslocamento daquele segmento, e então se isso vale para um pedacinho da minha curva, para eu obter o trabalho total, é só você integrar desde o início do movimento, digamos aqui, digamos que esse seja a posição inicial, e essa aqui seja a posição final, e essa integrando, a gente chama integral de linha, porque você vai integrar sobre a trajetória, desde a posição inicial até a posição final, f de r escalar dr me dá o trabalho total. A gente vai fazer vários exercícios sobre isso vai entrar no sangue. E por último, lembra que no problema da montanha-russa, eu falei que tem que ter uma casa de máquinas aqui, que ela tem que ter um motor que seja potente o suficiente para fazer a engrenagem girar, para a corrente a qual o carrinho está atrelado, fazer o carrinho subir até chegar lá em cima. Então, essa linguagem de potência, a gente vai definir o seguinte. Lembra do truque que a gente fez? Trabalho é força vezes deslocamento. Beleza. A gente multiplica e divide por ΔT. Quem está entre parênteses é uma velocidade. A gente continua agora com o seguinte truque. A gente simplesmente vai olhar para essa equação, o ΔT que está do lado direito, a gente vai trazer para o lado esquerdo dividindo. Então, a gente vai definir potência como sendo simplesmente trabalho por intervalo de tempo. Tem a dimensão certinha, joule dividido por segundo, é a mesma unidade que força vezes velocidade, e isso me dá a potência. Então, quando a gente fala de, a gente tem um motor de tantos watts, que é joule por segundo, a gente tem, se a gente precisa de realizar um trabalho grande, se a altura da montanha-russa, por exemplo, é muito grande, que é o deslocamento aqui vai ser muito grande, a força-peso é uma força constante. Como é que funciona essa conta? A força-peso é constante. O deslocamento vai ser essencialmente a altura daqui até aqui, porque a gente sabe que não depende do caminho. Então, essa altura H maiúsculo vai ser a força-peso aqui, vezes essa altura, é o trabalho que eu tenho que realizar. Então, eu preciso de um motor que tenha a potência adequada para que eu consiga, num determinado intervalo de tempo, levar o carrinho daqui de baixo até lá em cima. Então, é aí que entra o cálculo da potência. Bom, espero que vocês tenham compreendido. Qualquer coisa é só rever a aula e até a próxima, pessoal.